Eu queria parabenizar também a todos que estão aqui. A gente sabe que o lugar de proeminência que as empresas chegaram se deve, em grande parte, às lideranças que estão aqui representadas. E a gente sabe que o mundo, desde a pandemia, passando por um processo de estabilização monetária que parece interminável, cumulando com as idiosincrasias e questões tradicionais e cíclicas do nosso país, tornam um ambiente em que a gente opera, e falo a gente porque eu também opero o Grupo Abril inteiro, muito desafiador. E tudo isso torna mais difícil chegar nesse lugar de proeminência que as companhias aqui representadas chegaram. Então, meus parabéns a todos vocês pelo sucesso. Falando em Veja Negócios, foi lançado a semana passada, queria dizer que a gente, na Veja, vem cada vez mais expandindo a cobertura de economia e negócios, porque cada vez mais os grandes dilemas e desafios brasileiros têm ficado nessa interseção entre política e economia. Então, a política, nosso espaço tradicional, de mais de 5 décadas, a gente foi cada vez mais fortalecendo e expandindo para análise de temas econômicos. Até um determinado ponto em que a gente considerou que a gente precisava de uma plataforma complementar, que pudesse dar voz a muito do trabalho feito pelo time de economia, das análises, etc., numa plataforma mais especializada, digital e numa plataforma impressa. Então, o nascimento da Veja Negócios foi meio orgânico, e complementa a Veja. E a gente está levando para a Veja Negócios os mesmos valores de Veja. Não só os valores técnicos, jornalísticos, de ética, de rigorosa apuração, pertinência e relevância, mas também os valores mais principiológicos que a gente segue na Veja. Então, a Veja pauta editorialmente, não por uma corrente ou outra, uma figura ou outra. A Veja se pauta por valores. Esses valores são a defesa do Estado Democrático de Direito, da ordem constitucional e do equilíbrio entre os poderes, base do funcionamento do sistema democrático e jurídico brasileiro. A defesa da economia de mercado, da livre iniciativa e do direito de propriedade. O fomento ao desenvolvimento econômico sustentável, a defesa dos direitos humanos e das liberdades individuais e a defesa do uso correto e eficiente da coisa pública, incluindo a manutenção do equilíbrio fiscal. Então, todos esses valores que a gente segue na Veja, a gente está levando para a Veja Negócios na sua especialização. E eu poderia aqui citar preocupações que nós temos hoje na nossa cobertura dos desenvolvimentos do país. Em cada um desses valores, nós temos focos, nós temos coisas que nós estamos prestando muita atenção. Mas eu, no momento, opto por citar apenas um, para manter curto, que é a nossa preocupação com o equilíbrio fiscal. Aqui nessa sala, nós temos os grandes contribuintes tributários do país. E, ciclicamente, nós somos chamados a contribuir mais, a gerar os aumentos de arrecadação que o país precisa para equilibrar suas contas. Mas o sistema político, ciclicamente, também produz muitas medidas, na maior parte das vezes com viés populistas, que jogam contra a capacidade do país de equilibrar suas contas. E isso é visto com muita preocupação, porque não há desenvolvimento econômico no Brasil, em qualquer lugar do mundo, sem investimento. E não há investimento sem o mínimo de segurança institucional, que é dado por várias questões, mas no seu centro está o equilíbrio fiscal. Então, a gente vê exemplos como, recentemente, a aprovação na CCJ de um velho inimigo, que era o quinquênio,
que já tinha sido superado pelo Brasil, que é uma anti-reforma administrativa. No momento em que a gente começa a se animar com o avanço de uma reforma tributária, ousa torcer por uma reforma importante como administrativa, a gente tem que lidar com esse tipo de retrocesso, né? Ainda está no início do processo legislativo, eu acredito que durante o processo legislativo a gente vai ver aí uma virtude se apresentar e evitar, mas esse é apenas um exemplo. A gente vê o tempo todo que o equilíbrio fiscal ele é ameaçado e prejudicado em função de diversas anomalias que surgem no sistema político, né? E eu queria dizer que, assim como todos os nossos outros valores, a gente está vigilante a isso, né? A Veja e a Veja Negócios, como vocês conhecem já, na nossa forma de atuar, a gente não mede as palavras. Nós vamos explicitar, explicar, dissecar todas esses movimentos, essas medidas que a gente considera contraprodutivas para o nosso país. Contem conosco para lutar contra todas essas anomalias que acontecem no sistema político, que é natural, elas vêm da democracia, mas elas precisam ser dissecadas, esclarecidas. O cidadão brasileiro só consegue influenciar, de fato, no sistema político, nos ciclos eleitorais. Cabe a nós, da imprensa, acompanhar e explicar entre os ciclos eleitorais para que o cidadão possa exercer o seu direito de voto. Esse é o nosso real grande papel. A gente está atento a todos esses nossos valores, a todas as questões que afetam os grandes grupos empresariais brasileiros que são responsáveis pelo desenvolvimento desse país. Muito obrigado.